Salve, salve família tricolor e amigo torcedor aqui do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina na área, pra gente falar do São Paulo, informações do tricolor paulista, categoria de base, basquete tricolor e também o pós-jogo do São Paulo. Todas as informações após a partida a gente vai conferir. Muito obrigado pela sua presença, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, eu conto muito com o seu apoio para a gente conseguir atingir a marca de 1.000 inscritos. Quando acontecer vai ter sorteio e você pode ser premiado com produtos oficiais do São Paulo. Primeiro vamos falar do jogo, né? O São Paulo que venceu o Tolima por 5-0, uma boa vitória do São Paulo, 5 golaços no Morumbi. O São Paulo segue invicto na competição e também ainda não tomou gol, o que é importante a gente ressaltar na mudança dessa defesa do time do Dorival, que agora está muito bem no campeonato, né? O jogo que aconteceu no Morumbi, o São Paulo vencendo, os gols marcados pelo Caleri aos 27 minutos do primeiro tempo, depois o Luciano fazendo um gol aos 35 minutos, um belíssimo gol de uma boa jogada. O Caio Paulista aos 36 minutos do primeiro tempo e aos 15 minutos do segundo tempo. E o David que acabou entrando e marcando o gol também no final da partida, já aos 31 minutos do segundo tempo, numa boa jogada do atacante Juan, que acabou fazendo um drible e tocando a bola para trás para o David só finalizar. Este jogo, né, marcou também um público importante, 44.102 torcedores pagantes no Morumbi. Mais uma vez o São Paulo com casa cheia. Uma renda de R$ 2.201.501 para os cofres do São Paulo. O árbitro principal aí desta partida era um trio uruguaio, Leodan Gonzalez, o árbitro que teve que trabalhar bastante. O Tolima estava batendo ali desde o começo do jogo, né? E foi um jogo muito truncado ali no começo, mas o São Paulo conseguiu sair da marcação, conseguiu fazer os gols, o que trouxe tranquilidade na partida e uma boa vitória antes do clássico contra o Palmeiras. Após a partida, o Caleri concedeu entrevista e disse várias coisas, né? Mas o importante eu trouxe aqui em destaque sobre a equipe e aquilo que o Caleri acabou falando, que eu acho é importante também os jogadores terem isso em mente, né? Abre aspas aí, autor de um dos gols, além de participar de outros 2 gols na noite, né? O Caleri destacou a postura do time e abre aspas para o centroavante do São Paulo. Não foi um jogo fácil, mas soubemos aproveitar as oportunidades do primeiro tempo, fecha aspas. Além disso, ele disse: fomos 3 vezes ao ataque e fizemos 3 gols. O time entrou com muita vontade, aproveitamos bem as tabelas e jogadas ofensivas para marcar. Por isso, o jogo ficou um pouco melhor para nós. Fecha aspas, né? Acrescentou aí o Caleri. O Caleri que também falou que o mundo precisa e quer ver o São Paulo campeão, né? Ele também falando da questão de ser campeão com o São Paulo, que todo o grupo está preparado, está buscando isso e que nessa temporada o São Paulo pretende corrigir os erros que aconteceram em 2022 para todo mundo tentar ser campeão com a camisa do São Paulo. Eu vejo que alguns jogadores sentem o que é jogar no São Paulo, outros nem tanto, ou até não dão tanta importância assim, mas você vê que o Caleri é um jogador que realmente se importa. Isso a gente tem que ressaltar, é um lado positivo do atacante do São Paulo, né? Caio Paulista também falou a respeito da sua noite, marcando 2 gols. Eu acredito que as melhores oportunidades de carreira para o Caio Paulista estão acontecendo no São Paulo. Ele disse que evoluiu muito com o Dorival na coletiva, ele também participou da coletiva. Disse que está feliz no tricolor e também quero aqui abrir aspas para o que disse o Caio Paulista, que eu considero importante. Foi uma felicidade enorme poder marcar, poder comemorar os gols com a nossa torcida, que tem sido fundamental para nós. Afirmou o camisa 38 e completou: conquistamos uma grande vitória, mas vamos trabalhar por mais. O trabalho é o mais importante, foi um resultado fundamental e que venham mais pela frente, né? O jogador que hoje é lateral esquerdo, mas não é lateral de origem, acabou sendo mudado a função dele e ele tem crescido e evoluído com o Dorival. Também já foi até perguntado na coletiva se
A questão do Dorival ajudou muito o jogador. Ele disse que todos os treinadores que passaram com ele ajudaram ele na sua evolução, mas que agora ele consegue entender e compreender um pouco mais a questão tática, a questão defensiva para o lateral esquerdo. Lembrando que o jogador é atacante de origem e agora vem sendo uma das melhores contratações também aí nesse time do São Paulo. O São Paulo que não tinha lateral esquerdo, tinha apenas o Patrick, mas é um jogador jovem que acabou de subir das categorias de base e não estava pronto para alguns jogos, ainda, né, muito novo. Então, o Caio Paulista hoje vem suprindo a necessidade com o Wellington, que está lesionado, está se tratando e deve aí demorar mais um pouquinho para se recuperar. Uma felicidade para nós torcedores, né? O Caio Paulista a gente sabe que é limitado, mas vem cumprindo bem o papel como lateral esquerdo, ali pela ala esquerda. O Dorival na coletiva acabou falando também do São Paulo e o tema mais perguntado para o Dorival na coletiva foi a questão da seleção brasileira. Dorival, questionado a respeito da seleção, né, acabou falando que pretende ficar no São Paulo, que até o momento não chegou nada para ele de forma oficial. Ele acabou ouvindo algumas reportagens, né, ali sobre a possível ida para a seleção, do nome ventilado na seleção, mas disse que não tem nada oficial, não tem nada na mesa. Mas pelo que o Dorival acabou falando nas respostas da coletiva, tudo indica que se chegar algum convite, ele deve sim aceitar. Disse que a sua carreira é conduzida pelas mãos de Deus, que tudo que ele decide é Deus que vai proporcionando os caminhos para ele. Eu acredito nisso também, mas o Dorival deixou ali uma pulga ali, né, atrás da orelha, né, uma questão de que se vier o convite ele deve sair do São Paulo e preocupa a torcida tricolor agora, né? Numa possível saída do Dorival, quem é que vai chegar, né? Então, ele disse que não quer ser leviano, falar desse assunto, né? Tentou ali dar uma desconversada, mas a gente sabe que se chegar o convite, ele vai sair. É o ápice da carreira, o Dorival que fica todo empolgado quando é questionado a respeito disso. Então, provavelmente aí, tomara que a seleção não faça o convite para ele, porque ele vai sair do São Paulo, vai aceitar o convite, se caso acontecer, né? Para a gente falar da classificação da Sul-Americana, o São Paulo é líder no momento do grupo com 13 pontos, o Tigre segue ali na sequência com 10 pontos, o Tolima com 5 e Porto Cabedelo com 0 pontos, né? Nenhum ponto na competição. O São Paulo tem 2 vitórias, um empate e depois mais 2 vitórias nas 5 partidas. Foi a 5ª rodada e resta o último confronto. São Paulo e Tigre jogam pela classificação, pela primeira colocação no grupo D, no dia 27 de junho, às 9h30 da noite, o jogo no Morumbi. Para tirar a diferença, o Tigre precisa fazer pelo menos aí 4 gols de saldo, né? Pelo menos o São Paulo que tem, na verdade não são nem 4 gols, né? São 5 gols aí que o Tigre tem que buscar, são 8 gols na verdade, né? O São Paulo que tem 11 gols marcados, nenhum gol sofrido, tem 11 gols de saldo. O Tigre tem 7 gols marcados, 4 gols sofridos e tem 3 de saldo. Então precisa tirar uma diferença praticamente de 8-0, né, para conseguir passar o São Paulo. Vai ser quase impossível isso daí, né? E o São Paulo deve ganhar este jogo. Para a gente finalizar este vídeo, informações do basquete tricolor. O basquete tricolor igualou na série de 5 jogos com o Franca. Agora está 2-2 de partidas para cada equipe e o próximo confronto é neste sábado, no dia 10, lá em Franca. O jogo acontece no Pedrocão às 15 horas da tarde. É a finalíssima do basquete pelo NBB. O São Paulo que acabou vencendo o último jogo. A vitória por 86-81. Uma boa vitória do São Paulo aí com os destaques importantes do time do Morumbi para o Ansalone com 20 pontos e 11 rebotes. O Elinho com 18 pontos, 9 rebotes e 7 assistências. Para o Miller com 18 pontos, 2 rebotes e 5 assistências. O jogo agora finaliza a série de 5 jogos e o São Paulo tem quase todas as condições, ele tem todas as condições para ser campeão do NBB. O jogo neste dia 10 às 15 horas no Pedrocão.
certo? Então, o importante é este jogo, vamos torcer para o São Paulo ser campeão do NBB. Informações do Sub-15 e do Sub-17. É o São Paulo que joga neste final de semana pelo Campeonato Paulista. O São Paulo fecha a primeira fase da competição neste sábado em Cotia. Os times infantil e juvenil entram em campo na manhã deste sábado, no dia 10, as disputas pelo encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista. As duas categorias enfrentam o Grêmio Osasco em Cotia a partir das 9 horas, o Sub-15 e 11 horas, o Sub-17, com entrada livre para toda a torcida e tem a transmissão da SPFC Play. Então, o São Paulo que finaliza aí mais uma vez pelo Campeonato Paulista. Informações do Sub-14, né? O Sub-14 venceu o Vasco e avança na Copa Voltaço. Tá? O tricolor enfrenta agora o Atlético Mineiro nas quartas de finais. Uma boa vitória do São Paulo em cima do Vasco, né? Na tarde da última quinta-feira, o tricolor superou o Vasco por 3-1, uma partida muito boa aí dos meninos do Sub-14 e agora avança para as quartas de finais com 100% de aproveitamento na competição. Nicolas, Gustavo e Lucas Emanuel fizeram os gols da partida. Agora o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro no próximo dia 9 aí, né, às 15 horas da tarde e precisa da vitória, né? Eu volto para falar destes jogos ainda nas quartas de finais aí pelo Sub-14, nesta sexta-feira acontecendo o jogo das quartas de finais. Essas são as informações do Tricolor, vídeo de repercussão e algumas notícias aqui das categorias de base do basquete para deixar você informado sobre o São Paulo. Agora o São Paulo volta os olhos para o Campeonato Brasileiro, tem neste sábado a preparação para o jogo contra o Palmeiras, o jogo no Morumbi. Tudo indica que deve ter casa cheia mais uma vez e a gente vai torcer pelo São Paulo, pela vitória. O São Paulo precisa da vitória para voltar bem no Campeonato Brasileiro após a última partida ter sido derrotado pelo Grêmio fora de casa. Precisa da vitória agora em cima do rival. Tem toda a moral aí depois da vitória em cima do Tolima e tudo indica que o São Paulo pode sim conseguir essa vitória, né? Eu acredito nisso, eu espero que você, torcedor são paulino, também. Não dá para a gente ficar aceitando mais o São Paulo perder clássico, né? Já foi isso no passado, a torcida até já esperava a derrota quando enfrentava um bom time dos adversários, mas agora a gente tem que torcer para esses jogadores, né? Torcer para esse time aí, que eu acredito que vai ser importante a vitória para o São Paulo neste final de semana. Muito obrigado pela sua presença aqui, vídeo rápido para deixar você informado, eu agradeço imensamente. Eu volto no sábado com um vídeo de pré-jogo para deixar você por dentro das notícias de São Paulo e Palmeiras, o Choque Rei pelo Campeonato Brasileiro. Um forte abraço, valeu!